Olá, meus amigos queridos, que Jesus nos abençoe para a melhor compreensão do tema desta semana sobre o qual nós vamos refletir. Evangelização infantil. O que fizeste do filho que te confiei? Esta reflexão está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para começarmos a falar sobre este tema, vamos pensar primeiro na questão da reencarnação que é ensinada pela doutrina espírita. Jesus, quando esteve na Terra, ele foi procurado por Nicodemos e afirma para Nicodemos: não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos fica confuso porque ele não compreende. Então, hoje, a doutrina espírita nos traz que ao longo do nosso crescimento espiritual, nós precisaremos nascer e renascer quantas vezes forem necessárias para o desenvolvimento do nosso espírito. Isto é, a reencarnação é um dos princípios basilares do Espiritismo. Por que é importante a reencarnação? Porque numa só vida aqui na Terra, nós não conseguimos fazer todo o progresso que necessitamos para o nosso espírito eterno. Então nós precisamos vir várias vezes com diversas experiências para que consigamos desenvolver o nosso espírito. Por isso é tão importante cada reencarnação, é tão importante a vivência que nós passamos aqui durante um certo período aqui na Terra. Pela bondade divina, quando nós reencarnamos, nós esquecemos o passado. Portanto, quando chegamos, sem nos lembrar de toda a nossa bagagem espiritual que já temos, nós estamos muito mais maleáveis. Os bebês, até aproximadamente 7 anos, segundo a literatura espírita, estão completamente abertos à educação, ao ensinamento que os pais podem dar para essas crianças. Então, a responsabilidade dos pais é muito grande. No Evangelho, ele diz assim: pais, vocês devem compreender o grande papel da humanidade. A finalidade da reencarnação é aperfeiçoar, amar, abençoar. E outra coisa que o Espiritismo nos ajuda muito é porque ele revela a causa das imperfeições do coração humano. Ele revela que nós já temos uma história no passado. Então, desde que nasce, desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz das vidas anteriores. Aos pais cabe aplicar-se em estudá-los e corrigi-los as tendências mais difíceis. Todos os males da humanidade se originam no egoísmo e no orgulho. Então, aos pais cabe procurar quais são aquelas dificuldades maiores das crianças, né? E combater o egoísmo, combater o orgulho. Ele afirma assim: como um jardineiro que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Quando vemos também a situação do nosso mundo atual, com todas as dificuldades, com todas as guerras, com todas as ansiedades e depressões que estão aparecendo, nós conseguimos perceber que estamos recebendo neste momento espíritos com bastante dificuldade. São espíritos que têm muita coisa para corrigir, nós mesmos e também as nossas crianças que estão chegando, muitas necessidades de evangelização. A nós cabe trabalhar arduamente, sem cansaço, para evangelizar estas crianças. Então, a nós cabe dar a importância da educação muito mais do que qualquer outra coisa. Muito mais do que o conforto material, muito mais do que o inglês, muito mais do que o esporte, muito mais do que a boa escola. Nós precisamos evangelizar as crianças. O desenvolvimento moral das crianças se dá com muita persistência, com muito amor. E a doutrina espírita, com os seus ensinamentos de espírito eterno,
com o ensinamento de que plantamos e colhemos aquilo que tivermos plantado, nos ajuda com a moralidade, nos ajuda com ensinando as consequências de nossas atitudes. Tudo isso nós podemos aplicar, nós podemos ajudar os nossos filhos. E não somente os nossos filhos, nós adultos também precisamos desesperadamente da evangelização. Aqui vamos pensar num outro ensinamento basilar da doutrina, sobre a pluralidade dos mundos habitados. Podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo a descrição dos mundos que existem, aproximada, claro, né? Porque existem diversas gradações, mas basicamente são os mundos primitivos, os mundos de expiação e provas, os de regeneração, os mundos ditosos ou felizes e os mundos celestes ou divinos. Se nós compararmos apenas por uma questão didática, os mundos primitivos como sendo o jardinzinho das crianças da escola aqui da Terra, os mundos de expiações e provas como se fosse o primário, o Fundamental 1. Aí os mundos de regeneração já são o Fundamental 2. Os mundos ditosos ou felizes seriam os mundos de ensino médio aqui da Terra. E, finalmente, os celestes ou divinos, ali onde já Jesus habita, já seriam os universitários aqui da nossa Terra. Se olharmos por este lado, é uma comparação simples, mas nós ainda estaríamos no Fundamental 1, no primário, porque nós estamos ainda no mundo de expiações e provas. Ainda temos muito que crescer. E, portanto, nós também, espiritualmente falando, somos crianças. E por que é tão necessário a nossa própria evangelização? Porque nós somos os responsáveis por evangelizar as crianças, mas não conseguiremos fazê-lo se não estivermos nós evangelizados. Aqui entra a importância e a ajuda que se pode receber na casa espírita. A casa espírita oferece a evangelização infantil semanalmente. Em doses homeopáticas, devagarinho, vai se ensinando sobre Jesus, vai se ensinando sobre a necessidade de fazer a reforma espiritual, procurar os nossos defeitos, ir lentamente corrigindo. E também a casa espírita oferece a evangelização de adultos, que é a escola do Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós também vamos lá conhecer as palavras de Jesus, compreender o caminho para a moralização do nosso espírito. E tudo isso é tão importante porque, de novo, a finalidade de nós estarmos aqui reencarnados é para a nossa evolução espiritual, somente isso, nada mais do que isso. Não é para juntar bens, não é para nos tornarmos ricos ou para mantermos a beleza durante toda a vida, nada disso, apenas e tão somente o crescimento moral. E finalmente, há aquelas pessoas que já criaram seus filhos, que não conheciam o Espiritismo e que por um motivo ou outro possam pensar: mas eu não tive essa oportunidade, eu não conheci, eu criei já os meus filhos e agora não há muito que eu possa fazer. Ainda há sim, a nossa reencarnação é uma grande oportunidade. Então, nós podemos ajudar na educação dos filhos do vizinho, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, de outras crianças. Podemos fazer uma ação voluntária numa creche semanalmente, nós podemos levar a palavra de Jesus para adultos, por que não? E estaremos também trabalhando na evangelização de espíritos, que é tão importante para nossas vidas, que é tão necessário para cada um de nós. Concluindo a meditação desta semana, vamos nos lembrar que a reencarnação é uma oportunidade maravilhosa que Deus nos concedeu para acertarmos as nossas arestas, para desenvolver os nossos espíritos, e a evangelização infantil é um momento
imperdível para nosso crescimento espiritual, para o crescimento espiritual dos que estão ao nosso lado. E a evangelização nossa, a evangelização do Espírito, é também imprescindível se pretendemos habitar mundos mais felizes, se pretendemos nos aperfeiçoarmos como espíritos eternos que somos e não perder a oportunidade desta reencarnação. Que Jesus nos abençoe, que esta meditação possa nos fazer melhores, que possamos aplicar mais o amor, o entendimento, a boa vontade em todas as nossas atitudes. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja. Ótima semana, abençoada para todos.